Meus amigos, o vídeo de hoje é sobre a síndrome da lavadeira e qual a relação disso com o motociclismo. Após a vinheta, vem comigo. Meus amigos, por aqui Henrique, motociclista 45. Esse vídeo eu vou falar um pouco sobre o fato de eu ter deixado de gravar. Tá com tempo que eu não gravo vídeo, não é? E algo que eu sofri relacionado à moto, de acordo com o fisioterapeuta que me atendeu, que é popularmente chamado de síndrome da lavadeira, não é? Aí o nome científico é tenocinevite de Kervain, que está relacionado ao tendão do polegar, não é? O nosso polegar ele tem dois tendões e os dois tendões do meu polegar eles inflamaram, gerado por essa síndrome da lavadeira, não é? Que ela é o quê? É o esforço repetitivo da rotação de punho. Por que ela leva esse nome? Porque antigamente, quando não existia máquina de lavar roupa, normalmente as mulheres elas faziam esse movimento de torção de punho com muita frequência para poder lavar as roupas, não é? E por conta disso, elas acabavam tendo lesões no tendão, essa lesão muscular no punho, que foi exatamente o que aconteceu comigo, não é? Mas até então, lesão muscular é algo normal, qualquer pessoa está suscetível a ter alguma lesão muscular, não é? Isso é algo mais comum do que se imagina. Principalmente que eu sempre fui uma pessoa muito ativa, praticar esporte, atividade física. Então, até na atividade profissional também, então era algo que eu esperava ter lesão a qualquer momento, né? Ainda mais pessoa que é muito ativa, isso é normal. Porém, onde foi minha surpresa? Eu comecei a sentir essa dor nas minhas férias. Normalmente as férias é o período do qual eu ando mais de moto, né? Porque tá com uns 2 anos que eu aproveito minhas férias para viajar, fazer viagem longa de moto. Porque se não for no período de férias, eu não tenho como fazer essas viagens longas, né? Por conta do trabalho, eu não posso ficar muitos dias afastado da minha cidade, né? Da minha cidade sede. Aí, mais ou menos no final das minhas férias, eu acho que eu cheguei a rodar 2.000 quilômetros esse ano nas férias. Eu comecei a sentir uma dor, um desconforto no pulso, né? Eu achava que poderia ter sido uma noite mal dormida, mau jeito, sei lá, pancada, alguma coisa. E essa dor, com o passar do tempo, ela foi piorando. Coloquei gelo, passei gelol, fiz determinadas situações e nada dessa dor melhorar. Aí eu fui fazer flexão de punho, né? Aí nesse dia que eu fiz essa bendita flexão de punho, ela piorou drasticamente, piorou demais. Por conta de outras demandas de trabalho e estudo, eu não tinha procurado um médico, né? Aí quando eu fui ao ortopedista, aí ele já deu um diagnóstico precoce ali na primeira análise, né? Falando que poderia, não, aparentemente não tinha causado uma lesão, não tinha rompido o tendão, mas provavelmente o tendão ele estava inflamado. Aí passou alguns exames, né? Fiz um raio-x, fiz ultrassom. Aí no resultado do exame foi constatado a tenossinovite de Carvalho. Esse é o nome. Aí eu fazendo uma pesquisa, que aí popularmente a gente chama de
tendinite, né? É a tão famosa tendinite, que é o que? É uma inflamação no tendão. E na minha situação aqui, o médico ele explicou que na verdade inflamou o tendão e inflamou a capa do tendão, né? Porque o tendão ele é como se fosse um fio, ele tem aquela capa. E entre o tendão e a capa acumulou um líquido, que ele disse que esse líquido é o que gerava a dor. E disse que na região onde eu estava sentindo a dor, ele estava bem inflamado, a capa do tendão, porque ela estava com acúmulo do líquido, né? Aí ele receitou um anti-inflamatório, passou um injetável para aliviar a dor e passou fisioterapia. E aí onde está a minha maior surpresa? Quando eu cheguei para fazer a análise preliminar com o fisioterapeuta, né, antes de começar a fisioterapia, o fisioterapeuta, a primeira pergunta que ele fez foi se eu pilotava moto, né, com que era que eu trabalhava, se eu pilotava moto. Aí eu falei sim, eu sou motociclista. Aí ele falou assim, pois então aqui trata-se de uma síndrome da lavadeira. Eu nunca tinha ouvido falar disso. Eu fiquei. Aí ele explicou, né, que a síndrome da lavadeira ela é do esforço repetitivo da rotação de punho. E foi justamente a mão direita, que é a mão onde você rotaciona o punho para usar o acelerador, não é? Aí foi onde a ficha caiu. Aí eu fiquei, puta que pariu, cara, como é que pode algo que eu gosto muito, né? Porque com certeza quem está assistindo esse vídeo gosta de moto, gosta de pilotar, gosta de motociclismo. Como é que algo do qual eu sou apaixonado poderia ter me causado uma lesão, assim, totalmente surpreso, né? Fiquei muito surpreso com a situação. Aí de pronto ele já pediu para eu não pilotar, não é? Passar um tempo sem pilotar. O médico também já tinha dito para eu não fazer atividade onde eu faça força na mão, né? Não fazer atividade físicas onde eu coloque força, né, na mão. E estou fazendo ainda estou fazendo a fisioterapia. Aí eu achei esse tema interessante, que eu creio que isso deva atingir muitos motociclistas, né? Tenho certeza que muita gente deve estar sofrendo do mesmo mal que eu sofri, ou sofreu do mesmo mal que eu sofri, e é algo que eu nunca tinha, assim, na roda de conversa entre motociclistas, eu nunca tinha ouvido falar da situação, né? Não sei se eu fui premiado nessa brincadeira, mas enfim, aí após a fisioterapia, porque eu ainda estou tratando essa inflamação, né? Aí o fisioterapeuta, ele pegou e falou uma coisa bacana. Ele disse que quando eu for andar de moto, utilizar um protetor de punho, né? Aí eu vou deixar a foto aqui explicando mais ou menos o tipo de protetor de punho. E outra solução que eu pensei já em ter colocado na minha moto por questão de conforto e agora vai ser por questão de saúde, são aqueles aceleradores automáticos, que é uma pecinha onde você acelera, aí ele vai travar o acelerador e você não precisa ficar, né, pressionando com a mão. Aí quando você quiser parar de acelerar, você só faz um movimento contrário, que ele vai destravar o acelerador. Eu já tinha visto algo do tipo, né? É tipo uma adaptação para motos que não tenha o acelerador, que tenham as motos que tenham o controle de bordo, né? Igual carro, você acelera e tal, aí você aciona, aí pronto, ela segura aquela aceleração. Para quem não tem moto com esse tipo de tecnologia, que é o caso da minha, existe uma pecinha que o cara coloca no punho, no acelerador, aonde você acelera e quando chegar na velocidade de bordo, você trava. Aí ele vai segurar o punho naquela posição. Aí quando você quer fazer algum tipo de frenagem, quer tomar o acelerador, aí você só faz um movimento contrário que ele destrava automaticamente. Aí eu expliquei mais ou menos o tipo de acessório, o fisioterapeuta ele adorou, ele falou que essa solução seria perfeita, não é? Aí esse vídeo eu estou gravando
para justificar porque que eu não estou pilotando, porque eu tinha um roteiro de alguns temas que eu achei interessante, que eu queria gravar, não é? Só que temas que envolvem pilotagem, porém eu não estou podendo pilotar. E fiquei um pouco chateado, né? Um pouco triste com a situação, mas aí surgiu essa ideia de falar assim, cara, por que que eu não gravo falando sobre o que aconteceu comigo, não é? Porque eu posso ajudar outros motociclistas a prevenir essa situação, como também eu posso até ajudar outros que provavelmente já devam ter sentido a inflamação, não piorou porque não fez a loucura que eu fiz, sentindo dor e fui fazer flexão, né? Eu potencializei a lesão que eu estava sentindo a priori. E era isso. Eu gostaria de compartilhar essa situação com vocês. Se vocês acham que quem está passando pela mesma coisa que eu, não deixe, não desistam dos seus sonhos de estar rodando de moto. A gente tem que procurar meios de evitar, né? De evitar problemas de saúde, porque antes de tudo na nossa vida, a prioridade 01 tem que ser a nossa saúde, né? E quem não teve esse tipo de lesão, já anota essa dica, pô. Não sofra na pele, não sofra o que eu estou sofrendo para você aprender. Já faça esse tipo de ação de forma preventiva. E quem pilota aí há muitos anos, né, porque eu me considero um motociclista iniciante, quem pilota aí há muitos anos e nunca teve esse tipo de lesão, porra, cara, parabéns, estão privilegiado, né? Eu já não tive essa mesma sorte, né? Mas estou aqui tratando, espero que em menos de um mês eu consiga voltar a pilotar. Vou deixar aqui as fotos do que eu vou fazer, não é? E se você está gostando do meu canal, gostando do conteúdo, curte, comenta, compartilha, incentiva a produzir mais conteúdo, né? E se você passou pela mesma situação que eu estou passando, deixa aqui teu comentário, teu relato. Vamos trocar ideia, não é? Se vocês perceberam, eu sou uma pessoa que eu procuro responder todos os comentários. Todos os comentários mesmo eu respondo. Respondo o mais rápido possível, porque eu acho que é tão importante, quando está produzindo conteúdo, estar ajudando outras pessoas. E a forma que tem de ajudar essas pessoas é respondendo os comentários, não é? E é isso. Saibam, o caminho pode ser mais importante do que o destino. Só depende de você. Bora rodar.